Olá a todos, estamos começando mais um programa Gráficos no Radar, nesta segunda-feira, dia 12 de novembro de 2018. Hoje é um dia com bastante volatilidade, o índice Bovespa alternou entre positivo e negativo ao longo do dia inteiro, acabou fechando com uma leve queda de 0,13%, mas o lado bom é que ele se descolou do comportamento das demais bolsas mundiais. Por lá tivemos fortes quedas, nos Estados Unidos o Dow Jones encerrou com 1,97% de baixa, o S&P caiu 1,63% e o Nasdaq 2,23%. Na Europa, os fechamentos também foram negativos, em torno de 1%, destaque para o DAX da Alemanha, que recuou 1,77%. Falando do volume, um dia um pouco mais fraco, não foram nem 10 bilhões negociados. De toda forma, o investidor estrangeiro ainda segue um pouco mais negativo no curto prazo. O saldo acumulado do ano deste tipo de investidor está em 7 bilhões de reais. Vamos ver como é que ficaram então os principais destaques da análise gráfica. Começando pelo Dow Jones, hoje um dia de forte queda. O Dow Jones veio inicialmente para fechar o gap ali nos 25.650 pontos, acabou caindo um pouco mais, nesse momento cotado a 25.500, tem suporte marcado nos 25.400. De toda forma, quando a gente olha esse gráfico numa escala diária, a gente percebe a reação iniciada a partir da reta de suporte, tocado há 2 semanas atrás aos 24.500 pontos, o Dow subiu forte a partir daí. Aqui a gente considera apenas uma correção. Se ele respeitar os 25.400 e voltar a subir, o objetivo deve ser lá no seu topo histórico, que ficou marcado aos 26.950 pontos. O índice Bovespa deixou mais um candle de definição, um doji, ao lado do doji de sexta-feira, em cima da região de suporte nos 84.700 pontos. Por aqui a gente imagina que esse último movimento de queda tenha sido apenas um pullback para validar essa região. E na reação acima da máxima histórica, que ficou marcada aos 89.500 pontos, o próximo objetivo para o Ibovespa seria em 91.900 pontos. Passando para o dólar, por aqui sem alterações, o ativo segue trabalhando abaixo da antiga linha de tendência de alta, que agora oferece resistência aos 3,77, vai encerrando o dia hoje a 3,75. Precisaria então romper esse patamar para retomar a força compradora e nesse caso teria gap para fechar aos 3,84. Caso contrário, segue com viés negativo, com suporte marcado a 3,69 e na perda desse nível poderia acelerar a venda até os 3,58. A Vale seguiu trabalhando na região de piso do canal de alta, que passa hoje aos 53,96, ela fechou o dia 55,05. Para amanhã, no rompimento da média móvel de 50 dias, que passa no 55,64, ela poderia retomar a força compradora, inicialmente para testar esse topo mais recente, no 58,76, e esse seria o nível que a liberaria de novo para sua máxima histórica lá nos 62,42. A Petro ensaia uma reação a partir do martelinho deixado na sexta-feira na região de suporte, nos 24,98. Hoje ela vai fechando o dia 25,40. Vindo acima de 26,30, ela retomaria a força compradora para testar as resistências em 27,40 e 28,30, sendo esse último o ponto que a libera para um objetivo mais longo, lá nos 30,70. A Itaú segue com formação de alta após o rompimento da resistência do pequeno triângulo de continuação nos 49,94. Aqui é ponto de suporte agora, ela vai fechando o dia próximo aos 50,90. Acima de 52,06, o objetivo projetado a partir dessa figura seria lá no 54,81, renovaria, portanto, seu recorde histórico. Banco do Brasil também segue com formação de alta, já que havia respeitado na sexta-feira, em nível de fechamento, o suporte dos 40,5, mantendo uma estrutura de topos e fundos ascendentes. Na quebra de sua máxima histórica, que ficou nos 44,53, o ativo projetaria um objetivo em 47,98. Lojas Renner também ensaia a retomada da alta, que seria confirmada com a quebra dos 38,54, o ativo fechou hoje a 36,40. Acima deste patamar, o próximo objetivo projetado seria em 41,16. Suporte Campar Estrutura ficou nos R$ 36,00. Passamos para a Gol, por aqui o ativo também havia deixado na sexta-feira um martelinho numa região de suporte nos 19,13, hoje fechou o dia 19,66. Na quebra dos 21,22, que é a máxima mais recente, o ativo passaria a olhar para 21,93 e mais acima perseguir um objetivo mais longo aos 24,70. Destaque de alta hoje, a Randon subiu mais de 6% e se aproxima da resistência dos 8,75. Acima deste patamar, ela passaria a olhar para a região dos 9,03 e mais acima perseguiria o topo do ano nos 10,08, passando antes por 9,26. A Marisa segue com uma estrutura de alta, ela vai testando suporte nos 5,86, fechou hoje a 6,01. Acima de 6,60, que é a máxima mais recente, o ativo seguiria até 6,96, 7,15 e posteriormente até 7,34. A Duratex não confirmou a perda do suporte nos 11,95 e hoje voltou a subir, fechou o dia 12,28. Na quebra da máxima do ano, que ficou marcada em 12,80, o próximo objetivo seria em 13,24. Já a Gerdau teve mais um dia de queda, se aproxima da base da congestão de topo, que passa nos 15,09, ponto que pode motivar alguma reação. Nesse caso,
resistência em 16,33, a mais forte é o teto da congestão que projeta lá pelos 17,09. A Usiminas teve um dia de realização de lucros, devolvendo a alta de sexta-feira. De toda forma, enquanto permanecer acima de 9,52, o ativo segue com uma estrutura de alta. Ele havia escapado deste grande triângulo, lateralizou, e acima de 10,13, principalmente 10,69, ela perseguiria objetivos entre 10,89 e 11,36. JBS também segue armada para compra. Este gráfico em escala semanal a gente sempre mostra aqui no programa, após o rompimento da resistência nos 9,72, que é o nível que agora atua como suporte que ampara essa estrutura. O ativo tem próximos objetivos projetados em 10,99 e depois em 12,87. Vamos ficar atentos a este gráfico. A BRF ensaia a perda da base do triângulo nos 20,40, fechou o dia 19,91. Caso dê continuidade a esse movimento, o objetivo seria lá na mínima do ano, marcada em 17,78. Esses, portanto, foram os gráficos que eu havia separado para vocês hoje. Eu fico por aqui, desejo a todos uma ótima semana e até o próximo programa.